Olá, moras! Hoje a gente vai estar pintando esta cesta, tá? Esse tacho aqui, na verdade, com essas maçãs, tá bom? Esse risco é da apostila de número 4. Se você tem interesse em adquirir, o contato tá passando aqui na tela. Por R$20, você tem 12 riscos, tá certo? Então, vamos pra aula? Amoras, vamos começar fazendo a parte do fundo, porque estamos pintando uma cesta, um tacho, na verdade. E esse tacho tem que fazer toda a parte do fundo para realçar, né, as folhas e as maçãs. Então, para isso, a gente vai precisar de um pratinho, tá? Um pituá da sua escolha. Eu gosto muito de utilizar os da Castelo C558, tá bom? Esse aqui é o número 0, ele é um número menorzinho, tá? Mas você pode estar usando aí o pincel que você gostar de trabalhar, tá? E vamos precisar de um clareador, por quê? Porque a gente vai trabalhar com um fundo numa tonalidade mais forte, com bastante cor, tá? Então, a gente precisa do clareador para ajudar a gente a dar uma esfumada e não ficar muito manchado, tá bom? Uma das características da minha pintura é uma pintura um pouco mais rústica, tá? Voltado para a tela. Então, a minha pintura, ela fica assim, às vezes, um pouco mais manchadinha do que algumas pessoas fazem. Mas, se você for daquelas pessoas que gostam de um fundo mais esfumado, mais suave, mais com degradê bem evidente, você pode estar fazendo um esfumado bem mais intenso, tá bom? Então, é só você pegar o meu desenho, pegar a sua técnica e aplicar para o seu pano ter a sua identidade. Se você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, para começar, eu vou estar pegando o clareador ou diluente. Se você não quiser usar nada, tá tudo bem também. Vou pegar a cor verde kiwi, tá, ó. Vou pegar uma quantidade de verde kiwi, não precisa ser muito. Tiro aqui no pratinho, ó, tá, o verde kiwi, ó. Venho pegando essa tinta, ó, desta forma, ó, tá? E eu vou molhar aqui no meu clareador, tá? Para usar o clareador, você pode vir com o pincel e o clareador direto aqui, passando primeiro o clareador, ou você pode estar misturando na tinta no pratinho, como eu fiz aqui, tá? Então, depende muito de cada pessoa. Então, para começar, ó, essa cor clarinha, tá? Que é um tom mais claro do que a gente vai estar usando, eu vou usar aqui, ó, nessa parte interna aqui da alça, só um pouco. Aqui, ó, pra fora da alça também, esse verde kiwi. Já que não tem o verde kiwi, pode ser o verde bebê, tá? Pode ser o verde soft, pode ser o erva doce. Um tom mais claro, gente. Não precisa ser necessariamente de verde, mas poderá ser também um tom de amarelo mais clarinho, tá bom? Ó, vou trabalhar essa parte de cima aqui, ó, um pouquinho, sempre com movimento circular, pegando pouca tinta e descarregando no tecido. Se achar necessário, ó, volta e recarrega as cerdas lá no pratinho, ó, bem suave. Colocou a tinta, achou que esta borda externa aqui ficou manchada, você vai lá no seu clareador, pega um pouquinho e vem na borda, esfumando, tá? Com movimento circular. Quando eu me refiro a esfumar, eu me refiro a movimentar o pincel de forma circular, repetidas vezes no mesmo local, tá bom? Então, ó, feito essa parte, a gente vai começar a tá entrando com os tons mais escuros, tá? Com os tons mais forte aqui, certo? O tom mais intenso que eu vou estar utilizando aqui, gente, vai ser o Siena Natural Fumê, tá? Não tem o Siena, você pode estar trabalhando com outra tonalidade de amarelo, como mostarda, tá? Como o ocre ouro, tá? São ótimas opções. Ó, coloquei no pratinho, peguei um pouco do clareador e eu vou pegar aqui um pouco desses dois tons, clareador e o ocre, ó, misturando no meu pincel, sempre com pouca tinta primeiro, tá, gente? Sempre pouca tinta primeiro. Onde eu vou começar? Eu vou começar esfumando, ó,
Espero que esteja dando pra vocês verem. Na lateral da folha, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa profundidade, no encontro das duas folhas, com a mão muito leve. Se você vir aqui pressionar o seu pituá, vai fazer uma mancha, tá? Então, toda vez que você vir no tecido pra começar a fazer o fundo, ó, mão muito leve, quase não encosta as cerdas do pincel no tecido. E mesmo assim, gente, a gente ainda consegue descarregar essa tinta, tá, ó? Então, observe que próximo das folhas, esse fundo, ele vai ficar com a cor mais intensa. E a ideia é que ele vai se esvaindo, que ele vai clareando até chegar aqui. Não precisa fazer um fundo muito extenso. Chegou mais ou menos aqui assim, ó, você já para, tá bom? Então, vamos continuar aqui fazendo o fundo. Essa parte, ela é mais repetitiva, tá? Eu gosto de fazer o fundo todo com vocês, porque tem pessoas que têm dificuldade de saber onde está colocando as cores. Olha, vou lá no meu pratinho, pego mais clareador, mais siena, tá? E eu vou do outro lado agora, ó. Do outro lado aqui do meu desenho, ó. Aqui tem um pequeno espaço entre as duas folhas, tá? Se você não conseguir fazer com esse pincelzinho, faça com um pincelzinho chato. Daqui a pouco a gente vai estar usando aqui pra dar profundidade a esse fundo, ó. Venho subindo um pouquinho aqui, gente, ó, próximo, tá? Do verde kiwi. Por quê? Porque a gente tem que integrar esses dois tons. Não pode ficar uma divisão muito evidente dessas duas cores, tá? Então, eu venho com a mão leve, levando um pouquinho pra cima do verde kiwi, pra integrar aqui os dois tons. Qualquer dúvida, como eu falei, ó, pega o clareador e vem na borda desse fundo, ó, e suaviza com o clareador, tá bom? Agora, a gente vai descer pra essa parte aqui, ó. E aí, segue o processo. Pega clareador no pratinho, com siena, tá? E eu venho aqui, ó, do lado da maçã. Gente, presta bem atenção agora, porque a gente já vai mudar o formato da pincelada, tá? É bem importante essa parte, ó. Estou finalizando essa parte, ó, colocando um pouco de clareador aqui nessa borda, porque eu quero que fique mais suavezinho. E a gente agora já terminou o fundo, então, toda essa parte atrás é chamado de fundo. A parte de baixo é chamado de chão, tá? É como eu chamo de chão. Então, a pincelada aqui, ela vai mudar. Ela vai ficar um pouco diferente, tá? Vamos usar os mesmos tons, tá? O siena e o clareador. Porém, a pincelada aqui, ela vai... Aqui a gente fez o movimento circular esfumando em todo o fundo. Agora, a gente vai fazer o chão. E o movimento aqui, gente, ó, ele é horizontal, na verdade, ó, horizontal, ó, reto. Ó, observe a minha pincelada, eu vou preencher esses cantinhos, ó, preencher os cantinhos, ó. Eu venho com a pincelada, ó, na horizontal, ó, tá? É de extrema importância você fazer desta forma, ó. Aqui, ó, eu posso trabalhar um pouquinho esfumado, porque aqui é sombra na lateral, tá? Pego mais tinta, venho na parte de baixo, ó. E aqui eu vou continuando, tá, gente? Sempre que necessário, pega mais tinta. Pincelada horizontal. Ó, no cantinho, coloco no cantinho entre a folha. Venho aqui, ó. Essa folha que ela vai ter sombra nessa direção, tá? Então, eu vou puxar desta forma, ó. Ó, vou trabalhar essa borda aqui, ó, porque eu não quero puxar muito, tá? Então, já começo dando aquela suavizada com o clareador, tá? Pega um pouquinho de tinta,
Venho aqui, ó, já vou marcar esse cantinho que está aqui, ó. Olhe, sempre na horizontal, tá? Venho aqui, tô no meu pratinho pegando o clareador e o siena, venho aqui, ó. Entro bem devagar aqui pra mim não manchar os elementos, não manchar a maçã. Aqui, ó, vai ter um pouco mais de sombra, tá? Por quê? Porque a folha tá apoiada aqui, ó. Então, como ela tá apoiada, ela vai fazer sombra aqui. Então, ó, trabalho bem. Vou trabalhando o esfumado. Ó, aqui abaixo dessa folha também vai ser o mesmo processo, ó. E eu continuo com a minha pincelada na horizontal. Tá? Agora, eu já tô pegando mais clareador, porque eu quero um pouco mais de suavidade aqui, ó. Tá? É importante, gente, chegar com essa tinta bem próximo da folha, tá bom? O máximo que você conseguir, para não ficar pontinhos brancos nas divisões dos desenhos, tá? Ó, clareador, porque eu quero suavizar. Aqui a gente vai gastar um pouco mais o clareador, mas o resultado é bem... Desculpa, gente, a tampa caiu. É bem bonito aqui no final, tá? Agora, a gente vai para a segunda parte do nosso fundo, que vai ser a profundidade. É o que vai dar sombra a esses desenhos, que vai dar profundidade aqui, tanto nas maçãs quanto no tacho. Gente, o sépia, ele não pega muito bem em cima do clareador, tá? Isso é o meu ponto de vista. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pincel chato. Esse que eu tô usando, gente, ele é da Tigre, referência 141, que eu uso pra pintar bonequinhas, tá? Mas você pode usar o pincel que você quiser. Ó, aqui, ó, eu vou vir entre essas duas folhas, tem um pequeno espaço. Então, nesse pequeno espaço, eu vou preencher com sépia, tá? Esse espaço, ele vai ficar escuro, ó. Vou preencher com sépia. Aqui, ó, na lateral, saindo aqui, eu também vou precisar colocar. Então, o que eu faço, ó? Eu vou adicionar o sépia, gente, mas muita pouca tinta no canto do pincel. Por quê? O sépia, ele é um tom forte. Se você exagerar um pouquinho, vai ser difícil para você trabalhar. Coloquei lá, ó, e aqui fora eu vou vir com o pituá, ó, tá? Eu não molhei o meu pituá, venho com o pituá, tá? Não lavei ele. Ó, aqui a gente vai ter um cabinho, então eu venho, ó, abaixo desse cabinho, ó, e já coloco um pouquinho de sombra, ó. Tá? Aqui também, ó. Tem duas folhas aqui, ó. Então, a gente já está adicionando o sépia para dar profundidade, ó. E eu puxo um pouco para fora esta sombra, ó. Já marcando a sombra abaixo da maçã, ó. Olha, aqui a pincelada vai ser na horizontal também, tá? Venho aqui, ó, entre essas duas folhas, vou marcar também a sombra, tá? Aqui, ó, na horizontal, eu vou marcar esta sombra desta folha. Ó. Vou adicionar um pouco mais o sépia, subo um pouquinho, ó, e venho na horizontal, ó.
marcando a sombra. Trabalha bem, viu, gente? Trabalha bem mesmo. Pra esse fundo ficar um fundo bem bonito. Nesse cantinho, a gente vai estar adicionando. Aqui, provavelmente, abaixo do tacho, a gente talvez tenha que acrescentar outra cor, tá? Mas essa cor de profundidade mais intensa, eu acrescento após estar seca esse fundo. Então, vai ser na parte de acabamento, eu vou estar adicionando um pouquinho do preto, mais em volta do tacho, mais abaixo do tacho, tá? Essa folha aqui também, ó, ela vai receber sombra aqui embaixo, porque ela tá projetando um pouco de sombra. E eu puxo, fazendo a sombra dela. Vamos pra esse cantinho, ó. Abaixo do tacho. Movimento bem o meu pincel. Olha, venho bem aqui abaixo do tacho. Trabalho essa sombra, ó. Tá? Abaixo desta folha, ó. A gente também vai ter sombra, então já coloco, puxo a pincelada, ó, no sentido do bico, ó, movimento de vai e vem na horizontal. Venho nesta parte aqui de baixo, ó, abaixo da maçã e entre a folha, e já começo a adicionar aqui, gente, a minha sombra, tá? Aqui a sombra vai ser mais intensa, então eu posso estar colocando um pouco mais de cor, ó. No desenho de vocês tem um risquinho, tá? Já é para sugerir o sentido da pincelada e já marcando algumas sombras também. Ó, abaixo da maçã, ó. Vou colocando e vou puxando, ó. Aqui, ó, com a sujeirinha, eu coloco aqui na lateral, ó. Ó, abaixo, coloco, ó. Preencho, ó, unindo. Puxo. Aqui entre as duas folhas, aqui também, ó. Gente, entre as duas folhas aqui, eu acabei pegando uma quantidade de tinta maior, que não era tão necessário, tá? Ó, trabalho subindo um pouco. Venho aqui, ó, nesta lateral. Vou puxando, tá? Nessa parte de cima aqui, eu também vou estar colocando um pouquinho, não precisa ser muito. Puxo. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar um pouco, porém, eu vou colocar um pouquinho do ocre também, do siena, tá? Um pouco do siena, junto aqui, ó, com sépia e próximo do verde, tá? Nessa lateral aqui de cima, gente, onde a gente colocou o siena, pra unir com o kiwi, a gente vem com um pouco do sépia também, ó. Por quê? Porque esse tacho, ele tá meio de lado, tá? Então, aqui abaixo da alça, aqui, ó. Vai projetar um pouco de sombra. Qualquer coisa, pode pegar um pouquinho do siena, ó. Colocar junto, ó.
pituazinho pra dar aquela unida. Tá? E o nosso fundo, por enquanto, essa parte tá pronta. Depois a gente vai estar intensificando a parte da sombra com preto. Mas é depois da pintura seca e eu mostro pra vocês, tá? Agora a gente vai fazer as folhas. Para as folhas eu vou estar usando com o pincel da Castella, número 12, referência C522. Para começar a fazer as folhas, primeiro a gente identifica quais folhas estão por baixo para ser feita o primeiro, tá? Então, todo no seu desenho você vai observar quais folhas estão por baixo primeiro. Então, aqui eu consegui identificar que esta folha está por baixo desta e também por baixo da maçã. Sabendo disso, eu vou começar com o verde pistache. Lembrando que as cores vai estar na descrição deste vídeo, tá? E também lá no canal do Telegram, para quem comprou a apostila, tem um canal onde eu posto a foto do trabalho, tá? E as cores também, tá? Vou deixar o link na descrição aí para quem comprou a apostila. É um canal onde mais voltado, né, para quem compra as minhas apostilas, os meus projetos. Ó, vou preencher as duas folhas, tá? Para agilizar aqui o trabalho, ó. Preencho bem, para que a trama do tecido seja bem coberta. Pistache, uma cor bem básica. As folhas vocês podem estar colocando de acordo com as cores que você tem, tá? Ó, preenchi, vou sombrear. Como eu falei, ó, essa aqui está por cima, então eu já venho aqui, ó, e eu já marco essa sombra. Qual cor eu estou sombreando aqui? Eu tô usando Sépia Inverno da True Colors, mas ela é a mesma coisa do verde oliva, tá? Ó, divido a folha, arrasto nesta lateral. Ó, venho da borda da folha, ó, e puxo pra dentro. Observa como fica? Mesma coisa eu vou estar fazendo aqui. Primeiro, vou marcar a sombra aqui, ó, que a maçã tá fazendo. Depois, eu divido a minha folha, puxo pra cima a sombra, porque de cá eu coloquei pra cima, então todas as sombras da folha vai ser na mesma direção. Na parte de baixo, eu venho, ó, na lateral da pétala, ó, e puxo pra dentro, tá? Vou lavar o meu pincel para me iluminar. Então, toda vez que você for iluminar a sua folha, lave o pincel e seque bem. Para iluminar, eu vou estar usando o verde bebê, mas você pode usar o verde glacial, você pode fazer uma misturinha com branco e verde bandeira, que dá um tom de verde muito bonito. Você pode estar usando, de repente, um azul soft para estar iluminando, ou verde soft ou erva doce, que são cores básicas para iluminar uma folha. Querendo iluminar com branco, também pode estar à vontade, tá? Vou pegar a tinta de um lado só, coloco. Repare que eu fiz o risco paralelo com o tom escuro que eu já tinha feito antes. Com a tinta para fora, ó, com o pincel em pé, ó, eu vou fazer, ó, uma vírgula, ó, alongada, levando pra ponta, tá? Venho do outro lado, ó, da borda pra dentro, ó, e faço novamente essas vírgulas. Repare que quando eu chego próximo do tom mais escuro, eu levanto o meu pincel, ó, pra não cobrir essa sombra que a gente colocou, tá? Ó, vou pegar o tom escuro e eu vou consertar aqui, ó, essa pontinha, porque eu gosto da pontinha bem fininha, tá? Lavo o meu pincel e vou iluminar a próxima. Mesma coisa, tinta de um lado só, venho paralelo ao tom escuro que a gente colocou, pego mais tinta, venho, ó, de dentro para fora, com vírgulas alongadas, pressiono e levanto o meu pincel, varrendo essa tinta para fora, certo? Pego mais tinta e eu vou vir agora da lateral, de fora para dentro, no sentido contrário. Ó. Levando para dentro. Vírgulas alongadas
e não chego totalmente aqui na parte escura, tá bom? Provavelmente a gente vai ter que fazer alguns retoques nessas folhas, mas eu mostro no final. Então, desta mesma forma, vocês vão estar fazendo as outras folhas. Sempre observando, exemplo, essa folha aqui, ó, ela tá por cima dessa, que está por cima da maçã, que está por cima do tacho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro esta folha, depois eu pinto a maçã, tá? Depois eu pinto o tacho e por último eu vou pintar essas duas folhas aqui. Então, é dessa forma que a gente vai identificar qual folha a gente vai estar pintando, tá? Vamos pintar a maçã que está aqui por baixo. Vamos começar por essa, tá? Eu vou começar com pistache, tá, gente? E nessa parte aqui, ó, eu posso estar colocando o pistache, tá? Ou sépia, tá bom? Vou colocar pistache, ó, bem nessa voltinha, ó, e eu puxo pra cima, ó, tá? Desta forma. Após isso, eu vou pegar aqui o pincel pituá, mas é porque pra agilizar aqui pra mim, tá? Mas vocês podem fazer com pincel comum, tá? Vou pegar o amarelo ouro, tá, ó. Com o amarelo ouro, ó, eu venho toda nessa borda aqui, ó, colocando próximo do tacho não, tá? Mais aqui, ó. Certo, ó? Amarelo ouro, deixando a bordinha sem colocar, né? Trabalha bem, ó, esse amarelo ouro. Peguei um pouco mais de tinta pra preencher bem a trama aqui do tecido, tá? Feito isso, eu vou estar trabalhando com pincel chato, tá? Vou trabalhar com vermelho tomate, que é o vermelho que eu mais gosto de usar, mas você pode trabalhar com a cor que você gostar, tudo bem? E vou trabalhar já com o pincel da Condor, da linha 421. Esse que eu peguei aqui, ele é o número... Ó, vou pegar o número 10. E vou pegar também o vermelho profundo, porque a gente vai precisar dele agora, tá? Então, vamos lá. Com o vermelho tomate, ó, o pincel Condor 421, eu vou vir da borda levando pra cima. Outra coisa que é muito importante é a curvatura da fruta, tá? Então, a sua pincelada, ó, vai ser, ó, varrendo, ó, em direção ao amarelo, ó. Observe a curvatura que tem, gente. Dá pra ver direitinho, né? Porque os tons aqui, eles dão esse contraste, ó. Tá? É isso que faz dar volume à sua maçã, tá? Aqui, ó, venho da borda, ó. Lembra que aqui, ó, aqui de baixo, ó, aqui eu venho do outro lado, ó. Como eu falei, obedecendo a curvatura, ó. Puxo. Se aqui você achar que você não consegue trabalhar com esse pincel 10, pega um pincelzinho menor, tá? Ó, o importante é ter essa curvatura, ó. Jogando pra dentro, ó. Ó, necessário, molha o pincel no diluente, tá? Que a tinta corre até um pouco melhor. Ó, e aqui eu vou fazendo, tá? Eu tô usando aqui, gente, uma misturinha chamado de diluente caseiro, tá? Que é 2 partes, 3 partes de amaciante para uma de álcool 70, tá bom? Ó, vou puxando, ó. E aqui você determina, ah, eu quero que essa mancha aqui fique mais amarelinha, mais madura a maçã, menos madura. É aqui que você determina, ó. Aqui, ó, eu vou vir com a pincelada bem nessa parte de cima, ó, e eu vou fazer o contrário agora, ó.
Olha. Puxando pra fora. Lembre-se, quanto mais vermelho você colocar, mais madura vai ficar a sua maçã. Principalmente nessa parte aqui, ó. Onde a gente vai estar entrando agora com o vermelho profundo, tá? Ó, o vermelho profundo eu vou colocar principalmente aqui, ó. Na borda. Um gruminho de tinta aqui, ó. Principalmente onde eu quero mais sombra, tá? O vermelho profundo, ó. E a pincelada, gente, é no mesmo formato que a gente colocou o vermelho tomate, tá? Só que você coloca menos tinta e não sobe muito com ela, ó. Ó, a lateralzinha aqui eu acabei borrando um pouquinho. Vocês façam com atenção. Eu aqui, gente, eu fico longe do trabalho. Então, eu estico o braço pra fazer a pintura. Por quê? Se eu chegar com o meu rosto próximo demais da pintura, eu esbarro na câmera, tá? E aí, às vezes, acontece de eu ficar um pouco torta, alguma coisa, mas é por essa questão. Olha, puxo pra cima. E aí, gente, eu vou vir pra intensificar esse aqui um pouco mais. Eu vou colocar o berinjela. Não tenho berinjela já, que cor que eu coloco? Você vai colocar, por exemplo, o terra queimada. Só que muito cuidado, porque, gente, são cores fortes, tá? Ó, vou puxar aqui uma pra vocês verem, ó. São tons fortes, tá? Que eu vou colocar onde eu quero mais sombra, então é aqui, ó. Olha a curvatura, tá, gente? Observa esses detalhes, a curvatura da minha pincelada. Ó, eu venho debaixo da folha levando pra dentro, ó. Então, eu coloco lá, ó, e puxo pra dentro, ó. E aqui eu já, ó, aqui eu já mudo a direção, ó. Aqui, ó, eu fiz assim, assim, e depois eu mudei assim, ó. A gente tem que obedecer a curvatura da fruta, que é isso que dá volume, tá? Ó, com um pouquinho do berinjela, eu vou vir aqui, ó, nessa partezinha, ó, e eu vou dar um pouco de profundidade, bem pouquinho, tá? Ó, onde é que tá com essas manchinhas vermelhas, ó, eu posso vir, ó, e puxar um pouquinho, tá? Mais em cima do vermelho, deixando o amarelo de ladinho lá. Certo? E tá pronta a nossa maçã. Depois é só colocar aqui o cabinho. Vamos colocar o cabinho pra gente finalizar ela. E depois, se você quiser colocar um ponto de luz com a tinta branca, você pode dar uma pincelada, mas aí a gente tem que aguardar secar, tá? Então, com o sépia, com o pincel da linha 421, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só, isso é importante, tá? E eu vou pegar aqui, ó, e eu vou fazer um cabinho da maçã. Ó, peguei aqui do lado, vou deixar mais gordinho aqui, ó. Aqui eu pressiono um pouco pra ficar mais grossinho, ó. Ó, tá? Tá bem molhado ainda, mas mesmo assim eu vou ver se eu consigo tá iluminando aqui, tá? Pra iluminar, você pode estar usando, de repente, o branco. Eu vou colocar com branco, porque ele já tá aqui perto de mim. Mas poderia ser, por exemplo, uma areia, um tom do amarelo mais clarinho, ó. E pra iluminar, ó, vou iluminar essa lateralzinha só um pouquinho. Tá? Secar, quiser retocar, pode ficar à vontade, tá bom? E tá pronta a nossa maçã. Essa foi a primeira parte da nossa aulinha, desse tacho com maçãs. Vamos ter mais partes porque é um desenho grande e eu quero mostrar detalhadamente para vocês tudo que eu vou estar fazendo aqui. Se gostou, já vai deixar aquele like. Se quiser adquirir a minha apostila, gente, de número 4,
São 12 riscos por apenas R$20 e terá videoaula de todos os desenhos aqui no canal. A gente já começou a pintar, tem uma playlist escrita por Sheila 4. Se você quiser ir lá, dar uma visualizada nos vídeos que já estão disponíveis, tá? Fique à vontade. O contato vai estar passando aí na tela, vai estar na descrição do vídeo para você vir conversar comigo também e adquirir a sua apostila. É um arquivo em PDF, tá bom? Vai em tamanho real, só unir as duas folhas A4 e você vai ter o seu desenho no tamanho certinho que eu pinto aqui, certo? Não, gente, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar no engajamento, para fortalecer aqui o nosso canal e bora assistir a segunda parte dessa aulinha.